Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, hoje eu estarei reagindo a um episódio que rolou no programa do Silvio Santos. Só não sei se é um episódio assim tão antigo ou se é recente, né? Porque eu nem acompanho o SBT. Mas enfim, o importante é que estarei reagindo a esse vídeo onde eles foram totalmente preconceituosos com os ateus. Os participantes do programa, desse episódio que estava rolando no programa do Silvio Santos, né? Foram totalmente preconceituosos com os ateus. Eu vou vos mostrar do porquê, né? Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Beleza. Não acredita em Deus. Que não acredita em Deus. Silvio Santos estava perguntando para os 6 participantes desse quadro aqui se são a favor ou contra de quem não acredita em Deus, ou seja, ateu. Entendem? E mais um detalhe. Esse é um programa, é uma rede televisiva que alcança milhares de pessoas. E ali eles alimentaram essa ideia preconceituosa que existe em cima dos ateus para milhares de pessoas. Entendem? Isso é uma coisa feia. Tudo porque não sabem o que é ser ateu direito. Pelas respostas deles, vocês vão perceber que nunca nem se preocuparam em pesquisar, só se basearam mais naquela ideia de ateu que ouviram por alto, ou que acham que é um ateu. Mas enfim, vamos continuar aqui. Fala, Patrícia. Isso! Como que você é a favor ou contra? Estênio, você é a favor ou contra a pessoa que não acredita em Deus? Vai. Ai. Quero ver o que você vai falar. Eu não sei o que falar. Eu sou contra, por favor. É pra falar já? Claro. Ai, caramba. Sério que você tá colocando a gente na termina aqui, né? É uma pergunta simples, mas acaba sendo desafiadora. Eu acho que tem que ter fé, eu sou contra. Por quê? Se você não acredita em Deus, alguma coisa tem que acreditar. E acreditar nas... Se você não acredita em Deus, em alguma coisa tem que acreditar. Qual é a diferença entre acreditar em alguma outra coisa que não tenha nada a ver com religião? A diferença é que dentro daquilo que é a religião, você vê, independente de qual seja, cristianismo, islamismo, hinduísmo, independente de qual seja, até as religiões que viraram mitologia nos dias atuais, você vai ver narrativas de eventos que vão muito contra a lei da física e vão muito contra coisas que nós vemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Entendem? Vou dar um exemplo, como por exemplo lá no cristianismo, que é algo que eu estou mais acostumado, né? Até porque é o contexto da sociedade de onde eu estou. No cristianismo você vê narrativas como, por exemplo, no Antigo Testamento, de serpente que fala, um homem abrindo mar ao meio, a jumenta que falou, né, melhor dizendo. E mais outros eventos que a gente vê, sol que parou e por aí vai. No Novo Testamento nós vemos os milagres de Jesus, né, e mais outros que rolaram aí depois da ida de Jesus, dentro da narrativa bíblica. Nós vemos Jesus transformando água em vinho, andando sobre as águas, e curando cego e por aí vai, né? Esse tipo de coisas nós não vemos no nosso cotidiano como está descrito na Bíblia. Então, a diferença de acreditar nessas coisas que estão escritas na Bíblia é que a pessoa tem que fazer o uso da fé religiosa. Entendem? Só que a fé religiosa é uma justificativa fajuta para acreditar nessas histórias sem ao menos ter a necessidade ou a obrigação de provar tais coisas, sendo que na própria Bíblia em si, o mestre deles, né, dos cristãos, que será Jesus Cristo, diz que eles teriam que fazer sim milagres, inclusive nos dias atuais. Se são cristãos, tem que fazer tais milagres que Jesus mandou lá, como diz nos evangelhos, né? Mas nem isso fazem. Enfim. Em outras religiões, por exemplo, no hinduísmo, no islamismo, eu não conheço muito do islamismo, né? Mas pelo que tive contato com alguém que já é muçulmano, né? E é islâmico, ele disse que no Corão há uma passagem lá onde diz que uma formiga falou, tal como vemos também na Bíblia, né? Como, por exemplo, uma cobra falante ou uma jumenta falante. Só que ele disse que uma formiga falou, se comunicou. Isso também acaba sendo um absurdo, porque é algo que não faz parte do nosso dia a dia, não vemos nada disso acontecendo. E daí eles simplesmente acreditam por fé, porque está escrito num livro que consideram sagrado ou místico, por aí vai, né? Mas enfim. Coisas que a gente vê muito pouco, né? Eu acho que a gente fica muito miserável quando não acredita em Deus. Tá, e acreditar em outras coisas que não envolvam religião, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que nosso universo é vasto, por intermédio de estudos, observações e por aí vai.
Eu posso acreditar que existe alguma galáxia aqui distante por aí, que tenha vários planetas e vários sóis. Só que é uma galáxia que eu nunca nem vi em fotos captadas por telescópio. Eu mesmo nunca vi também, sei lá, um ponto brilhando a olho no céu. Entendem? Então posso acreditar nisso e deduzir nisso daí. É completamente normal, não tem nada a ver com uma crença religiosa. Da religião é baseada nesse tipo de coisas que eu vos expliquei antes, né? De histórias que fogem da realidade, histórias que acabam sendo também muito folclóricas. Mas enfim, ela disse agora há pouco que quem não acredita acaba sendo miserável nessa questão, é só por não acreditar. Não. Vou entender a miséria que ela disse nos dois sentidos, né? A miséria materialística como miséria também de personalidade, de ser uma pessoa cheia de luz, né? Não. Independente da religião da pessoa, da cor, da altura, do sexo, tanto faz. Vai existir sempre pessoas miseráveis dentro desse espectro. Desde o mais pobre até o mais rico. Tanto é questão de personalidade como questão de materialística também. O mais pobre é o mais miserável e o mais rico é menos miserável. Então dentro desse espectro vai ter lá sempre miserável, que é o mais pobre. Na questão materialística, né? Ou de bens materiais. Na questão de personalidade da pessoa em si, vai depender muito. Pode ter rico miserável de mente, de personalidade. Pode ter alto, baixo, branco, negro, miserável de mente, de personalidade e por aí vai. Entende? Isso não se apega somente ao ateu. E essa é a imagem que ela passou aqui, ou tentou passar, do que seria alguém que não acredita em Deus. Entende? Isso é preconceito. Eu só pensando dinheiro, nas coisas mais materiais. Outra estupidez que ela falou aqui. Ateu não é alguém que só pensa em dinheiro, em coisas materiais. Ela está associando ateísmo a alguém que não liga para aquilo que é espiritual, coisa que não tem comprovação nenhuma, e se apega mais àquilo que são bens materiais. Ela, se ela é crente, se ela acredita em alguma coisa, está sendo hipócrita. Por quê? Porque ela é rica. Eu pesquisei há pouco sobre ela, né? Ela tem dinheiro, tem grana. Ela tem uma casa bonita. Então ela se apega também a questões materiais. E é crente. E está bostejando isso, ou bostejou isso, né? Numa rede pública. Tipo, não tenho nada contra a pessoa dela, né? Mas tenho sou contra aquilo que ela falou. Um monte de besteira. Acreditar em Deus eleva a gente espiritualmente, deixa a gente mais alegre com as coisas que a gente tem. Mas... Existem muitos crentes que têm depressão. Então é uma falácia que ela falou aí. Para ela, se a pessoa é até, a pessoa é miserável, não é alegre e blá blá blá, e por aí vai. Ou seja, uma falsa dicotomia, falsa equivalência também. Se a pessoa crer, aí sim é que vai ser feliz, não vai se apegar em bens materiais, não vai ser miserável tanto em questões materialísticas como do seu ser também. Ou seja, muita falácia aí, muita falácia mesmo. Contente, eu sou contra, assim. Acho que todo mundo deve acreditar. Não é só ela que falou besteira, todos aí vão falar besteira, os 5 que sobraram aí. Bonito Teles. Eu acredito num Deus e num semideus. Maradona! Viva Maradona! Você é contra ou a favor, afinal? Eu já sou contra quem não acredita. Graças a Deus. Ele engana. Não explicou do porquê que ele é contra, né? Mas enfim, pelo que parece é um piadista, né? Isso aí só vou passar, nem vou reagir a ele. Não falou nada. Você é contra ou a favor? Claro, contra, Silvio. Tem que ter E parece que todos vão ser contra só por questão de conveniência mesmo, né? Para não serem julgados, alguma coisa assim. Porque elas são pessoas públicas que aparecem na TV e por aí vai, né? Mas enfim. Acreditar e é nosso Deus, é o nosso Todo-Poderoso, é a coisa que nos traz paz, amor todos os dias, a esperança, a fé. Eu sou contra. É muito provável que ela seja cristã. Eu não tenho a certeza, né? Se ela for cristã, nunca leu a Bíblia pelos vistos. Porque ela falou de Deus de amor, blá blá blá, ou seja, aquelas mesmas coisas que os cristãos repetem, se apegando só no que seria o Deus do Novo Testamento. O Deus Jesus, mais bonzinho, mais paz e amor, né? Que em algumas partes nós vemos que não tem nada de amor aí, mas enfim. Se esse Deus que ela acredita for mesmo da Bíblia, a Santa Trindade, ou mesmo o Deus Pai, mas que mandou um servo especial que é Jesus,
É só olhar no Antigo Testamento como ele é. Um Deus bem sanguinário, que manda seu povo se vingar, que causa guerras e afins, né? Que manda matar outros que não adoram a ele. Outros que adoram deuses falsos e por aí vai, né? Deuses falsos entre aspas, porque é meio estranho ver um Deus que sabe que existe, que é real, que é todo verdadeiro, se sentir ameaçado por falsos deuses inventados por humanos, né? Se são falsos, por que se sentiria ameaçado, né? Por que teria que ter inveja ou ciúmes de que os seres humanos estão adorando outros deuses se são falsos? É meio estranho isso daí, né? Mas enfim. Carlinhos Aguiar. Eu acho o seguinte, mesmo você estando no maior terror do mundo, com quem não acredita, no sufoco ele fala, me ajuda, meu Deus, eu sou contra quem não acredita. E você? Na cabeça desse cara que acabou de falar aqui agora, lá no fundo, aquela pessoa que não acredita em Deus, realmente acredita em Deus lá no fundo do coração dele. Usou a clássica falácia do escocês de verdade. Ele se colocou numa posição como se ele fosse uma espécie de leitor de mentes de qualquer pessoa, leitor de mente, como se fosse alguém que consegue estar dentro de uma outra pessoa e entender todos os desejos, vontades, necessidades daquela pessoa para poder afirmar que lá no fundo quem não acredita realmente acredita mesmo, né? Porque na hora do aperto todo mundo acredita. Ou seja, um argumento muito raso, meu. Ai, esse povo aqui fala com cada coisa, nada a ver, meu. Qual é a tua opinião? É verdade, que até o ateu na hora do sufoco chama Deus. Aquela falou a mesma coisa que o outro camarada lá antes dela falou, né? O ateu na hora do sufoco chama Deus. Como é que eles sabem que todo o ateu na hora do sufoco clama a Deus? Como é que eles sabem disso? Será que eles conhecem todos os ateus que existiram, todos os ateus que existem para poderem afirmar tal coisa? Por isso é que ela usou também aqui a falácia do escocês de verdade. Onde ela julga saber quem é alguma coisa de verdade e quem não é. Com base no quê? Com base no sovaco. Tiraram literalmente isso do sovaco. Entendem? Ficar fazendo julgamento de pessoas. De verdade faz, de verdade. Por outro lado, né, quando o crente que diz ser fiel a Deus, né, que diz seguir os passos de Jesus Cristo, pega uma mulher, uma outra irmã em Cristo, né, e leva para esse crente é casado, e leva essa irmã em Cristo para um motel e ficam lá fornicando. Quando um crente também fica fornicando antes do casamento, né, que para eles é um pecado, soltam algumas palavras assim que invocam o nome de Deus deles, né? Ai meu Deus, ai meu Senhor, na hora do vamos ver, entendem? Quando tá rolando aquele negócio aí, né? Se eles usam esse jargão de que na hora do aperto o ateu acredita, eu posso usar também o jargão de que na hora da fornicação todo crente se lembra de Deus. Na hora da fornicação, porque ficam gritando aí, ai meu Deus. Enfim. Eu sou contra, porque Deus é que nos liga, que faz a gente ver que ninguém é diferente de ninguém e que todos somos iguais. Não, tá errado. Isso aqui se chama simplesmente empatia, humanismo, humanidade, né? Ser um humano. É questão de humanidade, tipo, de você ser simplesmente um ser humano e reconhecer que o próximo que está aí do teu lado, né, é um humano igual a você, né? Ter essa empatia e não se achar superior e por aí vai. Esse tipo de princípio não é algo só que está atrelado àquilo que é uma crença religiosa. Também está atrelado a uma crença, por exemplo, que é de ateus. O budismo. Dentro do budismo você vê certos princípios que não só envolvem a questão da sabedoria, mas também de saber lidar com os outros, viver com outro, né? Viver em paz para com os outros. Entende? E isso é algo que não é uma construção meramente religiosa. O ser humano tem cérebro, ele reconhece também que, se eu ser bom com o outro que está do meu lado aqui, ele pode me dar isso de volta, essa bondade. Se nós não estivermos aqui nos matando, nos machucando, podemos trabalhar junto e crescer aqui na nossa sociedade, entende? No final das contas é uma questão também de estabelecer boas relações para não se aniquilarem. Tem essa questão aí, né? Mas enfim. Agora é a sua vez, Lívia. Se Deus é fiel, o sangue de Jesus tem poder, São Jorge é guerreiro, eu sou contra quem não acredita em nada. Eu acho que você tem que acreditar em alguma coisa, tem que ter fé para se tornar um ser humano melhor. Caralho, velho. Cara, o Brasil é um país que tem cristãos pra caramba, cristão a rodo.
E tem muita gente que está nos presídios, gente ruim mesmo, que são crentes, acreditam nesse mesmo Deus que a senhora aqui acredita, né? Acho que é Lívia é o nome dela, que falaram aqui agora. Tem muita gente que está na prisão, pessoas que cometem crimes, tem muitos traficantes, inclusive, que estão por aí soltos, né? Que acreditam em Deus, no mesmo Deus que ela acredita, né? Falar aí sangue de Jesus, blá blá blá, enfim, né? E como é que fica agora? Será que ela não entende, não consegue enxergar também a realidade do próprio país? Será que ela está tão numa bolha que, enfim, está toda perdidaça aí nas ideias e teve que soltar um horror desse daqui pela boca? Complicado, meu. Isso é um exemplo claro de um povo que não estuda nem a própria escritura que constrói a fé delas, dessas pessoas. Dá para ver claramente. São pessoas que não estudam ou não procuram entender o mínimo do que é ser um ateu. Associam caráter com crença, ou seja, se a pessoa tem crença, quer dizer que tem caráter, algo que já é uma completa estupidez, porque estão negando a realidade em si, ainda mais num país onde existem muitos crimes, e crimes esses são cometidos por pessoas que são crentes. E enfim, né, são um monte de negacionistas que não se informam direito e só estão dando palpites sobre um assunto que, por meio da conveniência, tem que se dizer que são contra quem não acredita em Deus, né? Porque a grande maioria das pessoas que vão estar acompanhando, ou que acompanharam esse vídeo aí, né, desse programa, são religiosos. Ou seja, pura conveniência que aqui rolou aí. E preconceito contra os ateus. Isso vai alimentar o preconceito para com os ateus. Porque eles são comunicadores, estão falando em rede pública aberta para milhares de pessoas. Entendem? E tentar evoluir a cada dia, senão qual seria o motivo da nossa estada na Terra? Nenhum, só ganhar dinheiro, fazer farra. Tudo bem que eu venho a passeio, nas horas vagas eu trabalho, mas tudo bem, eu agradeço a Deus por isso. Não, cada pessoa procura um propósito na vida de forma diferente, né? Há quem vem só para ganhar dinheiro, de se divertir, curtir, pode ser ateu, pode ser crente, entende? Também vemos muitos crentes por aí que são pessoas bem materialísticas, só pensam em bens materiais. Muitos. Não dá para negar isso daí. Se não viram negacionistas que nem essas pessoas aí, né? Cada um tem um propósito da sua vida, né? Há quem é mais apegado, há quem é menos apegado. Há quem procura viver com princípios, há quem procura não viver com princípios que têm suas consequências negativas também, né? E por aí vai. O propósito da vida não está atrelado em ter que acreditar em um Deus e esse Deus tem um propósito para nós. Porque essas 6 pessoas que responderam aí nunca nem viram esse tal Deus que ficam defendendo. Só acreditam por meio de fé ou talvez só tradição mesmo de família ou porque é algo cultural, cresceram num país, nasceram e cresceram num país que é assim, né? Mas não duvido que nunca pararam para estudar a Bíblia, que seria o livro da fé deles aí, né? Imagino que sejam cristãos todos aí. E nunca pararam para estudar também um pouquinho, pelo menos, né, de outras religiões, como a Bíblia se formou, o que influenciou na construção dos deuses que eram os deuses do povo cananeu, né? Que com o tempo originou lá os que nós conhecemos hoje como israelenses, melhor dizendo. E por aí vai, não tem um conhecimento mínimo disso daí, né? O mínimo pelo menos. E daí ficam falando desse monte de coisas rasas numa rede pública, né? E ainda tem gente que aplaude, que bate palma. Enfim, deixa eu ver se terminou aqui. Já vai terminar. A maioria foi contra. A maioria foi contra, né? Sabem por que foram contra? Vou repetir de novo, questão de conveniência e falta de estudo. Exemplo, o que eles falaram. Coisas bem rasas mesmo. Não duvido que se tivesse lá uma pessoa que é ateia, gabaritada, ou mesmo um crente gabaritado que reconhece que não há necessidade de ser contra quem não acredita, né? Porque quem não acredita também tem seus motivos, é completamente normal. Traria um ponto de interessante ou traria contrapontos, né, interessante no programa e quem sabe deixaria um pouquinho mais interessante, né, do que todo mundo concordar e virar um negócio de conveniência, né? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse daqui. Espero que tenham gostado mesmo, né? Agora estão aparecendo aqui outros vídeos. Aparecerão, desculpa, não é que estão aparecendo agora, né? Aparecerão outros vídeos de recomendação aqui para vocês poderem acompanhar mais outro conteúdo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever. Opa, tá ao contrário, é que se inscrever, deixar o like, né? Se estão amando os conteúdos que venham postando aqui no canal. Então a gente se vê numa outra ocasião. Espero que fiquem todos em paz. Tchau, tchau. Até mais.